Você vive um futuro onde a população evoluiu e cresceu tanto que as cidades estão em lotação, e existe 2 governos querendo uma nova terra para colonizar. E aí pessoal, eu sou o F, o ex-vingador do futuro, e hoje vamos relembrar o meu filme, então já pega sua pipoca e bora pra história. O mundo estava em superlotação e a tecnologia avançou tanto que as pessoas poderiam dar a volta no mundo para ir atrás de um emprego. E muda a cena para um cara todo quebrado no chão e uma mulher o chama e mesmo desnorteado, eles começam a fugir. E existem vários soldados robôs atrás deles e quase que os 2 são pegos, mas no final ele se despede da menina no meio do tiroteio e ela consegue fugir. E ele acaba sendo capturado. E vemos que isso na verdade foi apenas um sonho, ou no caso, um pesadelo. E ele sempre sonha com aquilo. E mano, olha a mulher desse cara. E olha esse cara, que corpo, olha os gominhos. Tá, vamos voltar pro filme. E ele diz que sempre tem o mesmo sonho na mesma hora. E quando os 2 vão brincar, o telefone toca e ela é chamada para uma emergência. E imagina de manhã com bafo de cocô se pegando assim, será que a pipa do vovô sobe? Ele começa a ver a reportagem da luta entre os colonizadores e o governo, pois o governo queria pegar uma parte dos colonizadores e mandar para outro lugar, pois eles alegavam que no meio deles havia um time que estava contra. E quando ele vai pro lado de fora, vimos que o mundo realmente estava muito ruim. Indo pro trabalho, ele vê várias propagandas de uma empresa chamada Recall, que poderia transformar sua vontade em vida real, como uma experiência de vida em pouco tempo. E ele encontra seu amigo Harry, o negão da canela fina, e diz que ele estava cansado de fazer tudo igual todo dia, como se não houvesse propósito. E eles pegam o trem que atravessa o planeta e no trabalho, Harry diz que um colega foi na Recall e voltou maluco, porque você mantém as lembranças como se fosse real. E o chefe manda o Douglas, o Dougrinhas, treinar o estagiário, e durante o trabalho o estagiário dá o telefone de uma pessoa que conhecia na Recall. Na empresa eles estão fazendo entrevista para saber se alguém era da resistência, e todos estão nervosos, e chegando em casa sua esposa já estava dormindo. Então ele sai com seu amigo Harry para beber e os 2 estão conversando sobre a vida. E ele continua dizendo que parecia ter algo a mais, e Harry diz que ele estava vivendo um sonho e não deveria tentar nada. E como sabemos que Douglas, o Dougrinhas, é mequetrefe, ele decide ir no subúrbio para conhecer a Recall e encontra uma mulher com 3 mamas. E chegando no local ele mostra o cartão que recebeu e diz que era a primeira vez que estava ali, e é levado em uma sala diferenciada. Marek começa a explicar como funciona a Recall. Basicamente você escolhe uma fantasia, como ser um lutador, um espião ou um cachorro, e toda essa experiência vai ser passada em questão de minutos. E ele não sabe muito bem o que escolher, mas sente que existe alguma coisa faltando, então escolhe ser um espião. E o cara explica que você não pode escolher algo que você já é, pois pode dar problema, como ter uma amante na vida real e pedir para ter a experiência de ter uma amante. E quando começa o processo, mostra que ele era um espião e a Polícia Federal chega já falecendo geral sem humildade nenhuma. E ele se rende, mas o maluco é brabo, porque ele começa a fazer várias coisas que eu nunca nem vi e acaba com todos. O problema é que começa a chegar muitos outros e agora ele precisa armar fuga. Então ele pega várias granadas para abrir um buraco no chão e consegue fugir. E chegando em casa está passando uma reportagem falando que foram falecidos 20 agentes do governo. E ele tenta explicar para sua mulher que tudo aquilo foi culpa dele, mas ele não sabia como tudo aquilo aconteceu. E ele diz que estava na Recall e que estavam mentindo, não eram 20 agentes, eram mais ou menos 10, mas fizeram isso para aumentar o nível de procurado. E sua mulher dá um abraço, mas começa a apertar, e agora que começa a loucuragem, pois ela tenta o falecer e ele não tá entendendo nada. E ela diz que era uma agente da FUB que fingiu ser a esposa dele durante 6 semanas, pois a memória dele foi apagada e implantaram uma nova vida na mente dele. E começa mais uma luta, mas dessa vez ela pega uma arma e começa a correr pela cidade. E galera, imagina aquela favela cheia de casas zoadas. Agora multiplica isso por 3 e coloca vários chineses. O local é tipo isso, e eles começam a correr pelos telhados. Sua mão começa a tocar e ele não entende nada. E era um telefone, mas ele não sabia quem era, e quando ele coloca a mão no vidro, projeta uma pessoa, e o cara diz que não pode conversar, mas ele precisaria pegar uma chave no banco e recuperar a memória para acabar com tudo aquilo. E depois ele arranca aquele telefone que estava debaixo da mão dele, pois estava sendo rastreado, e dá para alguns nóias na escada. Os agentes da FUB rastreiam o telefone até aqueles jovens mequetrefes, e ele diz que ganhou de um cara que arrancou da mão. E Laurie, a quase esposa do Douglas, o Dougrinhas, está no local, e o chefe dela era o presidente, e manda ela o pegar e acabar com ele, pois a resistência não poderia o encontrar ou seria um problema para seus planos. E ele era um agente duplo que estava infiltrado na resistência
mas viu que eles estavam certos. Dougrinhas chega no banco e mesmo sem lembrar seu nome, ele consegue acessar sua conta bancária, pois tinha alguns dados. E o roteiro deu uma ajudada, pois eu sabendo o meu nome às vezes esqueço a data de nascimento, agora imagina lembrar a conta do banco com a mente apagada. Na conta ele encontra algumas notas de dólares e pega uma peça diferente, e tem um vídeo dele no passado dizendo que foi pego e que apagariam a mente dele, então ele precisava ir pro apartamento dele que teria as respostas. Ele está indo pro metrô e tem um velho no scanner, e as coisas começam a bugar como se fosse outra pessoa, e na verdade era ele usando um colar que conseguia fazer uma projeção do rosto das pessoas, mas não dá certo, e começa mais uma loucuragem e ele vai fugindo e vários robôs e agentes vão atrás dele, e quase que é pego, mas ele pula na pista de carros e um carro para e uma mulher manda ele entrar, e o que é um peido pra quem já está cagado, e ele a reconhece dos sonhos de todas as noites, e começa mais uma perseguição, e nisso os dois estão fugindo da polícia e da mulher dele, e galera, o carro flutua em pistas aéreas, e pra fugir ele solta o cinto magnético e o carro cai de mais de 30 metros e ele consegue sobreviver, e a menina desmaia e ele a leva para seu apartamento. Chegando lá ele começa a vasculhar o local para ver se acha alguma coisa, e dá vontade de tocar piano, e o cara é brabo, porque é conhecido como Mozart da periferia, e percebe que tem uma peça que estava travando e coloca aquela que ele pegou no banco, e aparece uma projeção dele em outro rosto, pois aquele rosto atual era o que a FUB colocou, e a versão antiga começa a explicar que a verdade é que ele estava trabalhando para a FUB e descobriu que estavam mentindo, pois o presidente estava querendo expulsar os pobres para conseguir a área territorial, então estava inventando que eles estavam causando problemas e nisso ele trocou de lado, e agora sem memória teria que concluir o plano e desativar todos os robôs soldados. Melina acorda e diz que tudo aquilo era verdade e diz que seu nome é Hauser, não Dougrinhas, e ela diz que ele não é casado e ele diz que conhece apenas ela de um sonho, e ela mostra uma marca na mão que ele também tem, e os policiais começam a invadir, e quando eles descem, seu amigo Harry chega e diz que tudo que estava vivendo era apenas um sonho, pois ele ainda estava na Recall sentado e que para sair só precisava falecer Melina, e ir com eles que era sucesso, e quase que dá certo, mas se fosse um sonho, ele ia querer ir até o final e atira no Harry, e nisso nosso negão da canela fina dá adeus, e os policiais começam a ir atrás dele e começa mais uma correria muito louca, e Laurie apareceu, e ela diz que o presidente queria ele de volta, pois ele era um ótimo agente, e galera, aqui começa várias fugas insanas por elevadores loucos, e na boa, essa Laurie consegue bater nos dois ao mesmo tempo, e ainda chega um robô muito louco pra perturbar, e quase que eles falecem, mas conseguem pular do elevador e fugir. Melina diz que agora não tinham lugares seguros pela cidade, e que precisaria ir pra base da resistência, e eles vão pro metrô, e os caras o conheciam, mas ele fica igual aqueles sobrinhos que viram a tia quando pequeno, mas não lembra e fica rindo sem graça porque não sabe quem é. Eles vão para uma cidade cheia de poeira, pois lá aconteceu a última luta entre o mundo, e ficou devastado, por isso eles não saberiam que a resistência estava lá, e Matias, o líder da resistência, era o pai de Melina, e ele fica feliz em o ver bem, mas Hauser não lembrava de nada, e diz que queria ajudar, mas precisava de sua memória novamente, e ele diz que não consegue recuperar, mas que na mente dele existe uma caixa preta guardando algumas informações que não conseguiriam apagar, e era a forma de conseguir acabar com todos os soldados robôs, e eles começam a fazer o experimento. O problema é que lá tinha um alerta que mostra a localização, pois na verdade era tudo caô, e os soldados da FUB chegam no local e acabam com todos da resistência na base. E agora que vem a grande revelação, pois o presidente diz que aquilo tudo fazia parte do plano do Hauser, que era se infiltrar e fingir estar do lado deles, e depois perder a memória e através da caixa preta na cabeça dele entregar a localização de Matias, e Melina fica desolada. E ainda dão uma falecida no Matias, e eles pegam no computador a localização de todas as bases da resistência, e já mandam robôs para atacarem. É galera, o plot twist aqui está louco, então aproveita e deixa o like, e se inscreve com o sininho ativado e coloca nos comentários, Douglas, o Dougrinhas, que vou dar like e coração. Agora vamos continuar. O presidente diz que fez o backup da memória dele e vai embora, e quando eles vão colocar a memória de volta, um dos caras era aquele do começo que o ajudou, e ele o solta e acaba com todos. Na cidade, a reportagem diz que encontraram a base da resistência, e que os robôs estariam indo até o local, e as pessoas das colônias estavam desesperadas, e o presidente estava
estava colocando os robôs dentro de um trem para atravessar o planeta e chegar no local, e nesse tempo House já invadiu a nave e coloca vários negócios que fazem boom, com cronômetro, e consegue salvar Melina. E esse filme é muito louco, pois começa uma lutaria em gravidade zero e depois eles vão para o lado de fora enquanto que estão atravessando a Terra, e nisso ele já daria uma falecida nada humilde. Chegando na parte superior, o presidente já estava lá com alguns soldados robôs de outro nível, pois vocês podem ver que os soldados negões da canela fina são mais fortes, e todos os cidadãos estavam fugindo, pois iam começar a grande invasão, e Hauser começa a apanhar do robô, mas ele consegue o desativar, senão estaria no chão fedendo, e depois começa a lutar com o presidente e consegue apanhar legal, mas aquele negócio que faz boom, fez boom, e nisso tudo começa a cair, e nisso ele consegue fugir com Melina, e tudo termina feliz pra sempre, ou quase, pois ele acorda em uma ambulância e Melina está do lado dele, mas ele percebe que ela não tinha a marca na mão, e era a Lori disfarçada, e até o último ponto aquela mulher queria cumprir a missão, e agora sim tudo termina feliz pra sempre, ou não de novo, porque aparece uma propaganda da Recall e ficamos pensando se ele estava na vida real ou era apenas um sonho. É galera, esse filme é mó loucuragem mesmo, e tentei não falar nenhum tipo de palavra pesada, pois não sei como o chefão vai reagir, se é que vocês me entendem. Mas é isso, muita ação e fuga, e se inscreve aí pra fortalecer que estamos em dias de luta, e estamos na espera dos dias de glória. E agora bora pra cima, bebê! Então beijos, abraços e fui!